3 de dezembro de 1993. Medellín, Colômbia. Não era o enterro de um cidadão comum. Não era o funeral de um político, nem de um artista. Era o sepultamento do homem que dominou o narcotráfico mundial durante mais de uma década. O criminoso mais procurado do planeta. O homem que declarou guerra ao próprio país. Cerca de 25 mil pessoas acompanharam o funeral. Alguns choravam, outros celebravam. A polícia e o exército precisaram controlar a multidão, mas como um homem responsável por tanta violência, conseguiu arrastar milhares às ruas em sua despedida. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Yo considero que el problema de la drogadicción no solamente en Europa sino en cualquier país del mundo está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Para entender esse dia, precisamos voltar 24 horas antes. Após 16 anos no topo do tráfico internacional, o império estava ruindo. The government decides to tighten the screws. Solicitado por la justicia. It triples the reward, and Escobar, dead or alive, is now worth $5 million. Absoluta reserva. Por sus hijos. Por usted. Coopere. Denuncie. Informe. O governo colombiano havia criado o Bloco de Busca, uma força especial dedicada exclusivamente à captura de Escobar. Os Estados Unidos ofereciam apoio com tecnologia de rastreamento. Seus antigos aliados haviam se tornado inimigos. Ele estava cercado. Durante meses, viveu escondido, mudando constantemente de local, comunicando-se apenas por telefone e através de poucos homens de confiança. Mas então cometeu um erro. Em 2 de dezembro de 1993, ele ligou para o filho, Juan Pablo. A ligação demorou mais do que deveria. As autoridades conseguiram triangular o sinal e, enfim, tiveram sua localização confirmada. Bairro Los Olivos, em Medellín. Forças colombianas cercaram a casa. Houve troca de tiros. Seu guarda-costas morreu. Momentos depois, Escobar também caiu. Pelo rádio, uma frase ecoou: "Viva Colômbia! Acabamos de matar Pablo Escobar." A guerra contra o homem mais poderoso do narcotráfico chegava ao fim. No one expects the death of Colombian drug lord Pablo Escobar to put much of a dent in the world cocaine trade. But as Diana Gonzalez reports, it does put an end to one of the bloodiest criminal careers in history. Lo que produjo en Colombia la noticia de que Pablo Escobar ha muerto también fue grande en el resto del mundo. Emisoras del continente retransmitieron las voces de periodistas colombianos, mientras la televisión internacional... La cadena norteamericana CNN, que se ve en 100 países del mundo, incluyendo China y la Unión Soviética, calificó a la muerte de Pablo Escobar como la noticia más importante del día en todo el mundo. Los informes televisivos sobre la muerte de Escobar estuvieron... A notícia se espalhou como fogo. Televisões interromperam programações, rádios repetiam o anúncio a cada minuto. Para muitos colombianos, aquilo significava alívio. Durante anos, bombas explodiram em cidades. Políticos foram assassinados, juízes e policiais executados. Mas para outra parte da população, especialmente nas comunidades pobres de Medellín, a morte foi recebida com tristeza. Escobar havia construído casas, campos de futebol, distribuído dinheiro, pagado cirurgias. Para essas pessoas, ele era Dom Pablo, um homem que ajudava quando o Estado não ajudava. E foi essa divisão que transformou seu funeral em um evento histórico.
2 dias depois, o corpo foi levado ao cemitério Jardines Montesacro. Desde cedo, milhares começaram a se reunir. Homens, mulheres, crianças. Alguns vestiam camisetas com o rosto dele. Outros carregavam cartazes dizendo: "Você sempre estará conosco." A multidão crescia a cada hora. A polícia não esperava tanta gente. Relatos afirmam que o tumulto era tão intenso que veículos não conseguiam se aproximar do cemitério. Empurrões, gritos, choro. O padre tentou conduzir a cerimônia, mas mal conseguiu completar as orações. Por que tanta gente compareceu? Essa é a pergunta central. Como um homem responsável por milhares de mortes pode reunir 25 mil pessoas em seu enterro? A resposta está na complexidade da sua figura. Escobar foi responsável pelos atentados que mataram inocentes, mas também investiu milhões em comunidades carentes, apoiou eventos de futebol, pagava contas médicas. Ele entendeu algo poderoso. Na maioria das vezes, lealdade se compra. Para muitos moradores das proximidades de Medellín, ele foi o único que ofereceu dignidade ao povo. If Pablo were here, he wouldn't even need to ask. I'd help him. He's welcome here anytime. In our home, he's welcome with open arms. He'll always be welcome. Isso não apagou seus crimes, mas ajuda a explicar a devoção. A morte de Escobar representou mais do que a queda de um criminoso. Representou uma vitória simbólica do Estado colombiano. Durante anos, ele havia desafiado o governo, explodiu aviões, atacou prédios públicos, subornou parlamentares, criou sua própria prisão. Sua morte mostrou que o Estado ainda tinha força, mas também revelou as cicatrizes profundas deixadas pela guerra contra o narcotráfico. A Colômbia ainda enfrentaria anos de violência. Outros cartéis surgiram. O tráfico não acabou, mas a era Escobar terminou ali. Mais de 30 anos depois, o nome de Pablo Escobar ainda desperta fascínio. Livros foram escritos, séries foram produzidas, documentários continuam sendo lançados. Alguns o tratam como personagem quase cinematográfico. Outros insistem que ele deve ser lembrado apenas como o responsável por dor e destruição. Na própria Colômbia, a opinião segue dividida. Há quem diga que ele manchou a imagem do país no mundo. Para alguns, ele foi um herói popular. Para outros, um vilão. E você? Acredita que Pablo Escobar ainda merece tanta atenção nos dias de hoje?